Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja na sua vida e na sua família. Estamos aqui, daqui a pouquinho, com mais uma pérola de sabedoria e no final quero orar com você e por você. Se você deseja enviar um pedido de oração para a gente, nós temos um WhatsApp exclusivo do Agindo Deus, quem impedirá. Anota o número aí, 41 99 615 5162. 99 615 5162, código de área 41. Você pode enviar um pedido de oração, confirmar a sua audiência ou contar uma bênção. Você tem sido edificado com aquilo que estamos pregando, ensinando aqui, orando por você? Então compartilhe algo bom com a gente. 99 615 5162, código de área 41. Se você deseja também nos acompanhar nas redes sociais, você pode entrar no nosso site adqi.com.br, adqi.com.br, que é o site Agindo Deus, quem impedirá.com.br, e ali tem os links, né, dos nossos canais aí, inclusive o canal do YouTube, as redes sociais, e ali também tem o nosso convite para você estar conosco no nosso encontro de fé e milagres do mês de setembro, que vai ser dia 15 de setembro, às 15 horas, o famoso 3 horas da tarde, aqui em Curitiba, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Vem com a sua família e é um momento ali de adoração, de louvor, de palavra, e a gente ministra, impõe as mãos sobre as pessoas, assim, para aqueles que querem uma unção com óleo. Tá tremendo. Então vem com a gente para o encontro do mês de setembro, dia 15/9, tá certo? Bom, gente, vamos prosseguir então aqui com os nossos ensinamentos. Estamos aqui numa série falando da história da conversão de Saulo, e agora estamos no episódio em que agora o perseguidor, né, Saulo foi por um tempo um perseguidor dos discípulos de Jesus, mas Jesus transformou a vida dele, ele foi batizado, ele ficou cheio do Espírito Santo, agora o perseguidor torna-se perseguido. Olha que interessante isso aqui. Atos capítulo 9, verso 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham
paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Que lindo essa parte aqui. Agora ele, como Saulo, se tornou ali o homem que perseguia a igreja, passou a ser perseguido. Então ele agora estava também levando a palavra, só que o povo, quando recebia o Saulo, sabia da fama dele e ficava com medo. Será que esse camarada se converteu mesmo? Será que ele mudou de vida? Então às vezes acontece nos dias atuais, quando você vê alguém que você vê que é uma pessoa bem complicada, vamos usar esse termo, e ele tem uma vida assim meio assim muito esquisita, vamos usar esse termo aqui, tá? Aí Jesus salva aquela pessoa. Aí alguém fala assim, mas será que aquela pessoa mudou mesmo? Aquele homem era ruim, aquela mulher não era legal, mas será que mudou? Pois é, então o pessoal estava com medo, porque ele sabia da notícia ali que Saulo ele era um perseguidor, mas ele realmente tinha mudado, né? Então quando Saulo chegou a Jerusalém, o que acontece? Ele estava ali e a gente percebe agora que o homem que perseguia passou a ser perseguido. Quando viram que Saulo realmente estava ali pregando, falando de Jesus, né? Aí começaram então, quiseram já tirar a vida de Saulo. Por isso que a Bíblia fala que o perseguidor agora torna-se perseguido. Só que ali entra em ação o Barnabé, né? O Barnabé foi uma bênção ali na vida de Paulo. O que eu quero te ensinar nesse dia? Que Deus levanta pessoas como eu e você para sermos bênçãos na vida de outros. Então, você que está me ouvindo, se você é um cristão, lembre-se, você pode ser um Barnabé na vida de alguém. Você vai ser alguém que vai ajudar aquele que é um novato na fé, aquele que está conhecendo Jesus agora, e você talvez conheça mais, sabe mais das coisas de Deus. Então ajude aqueles que agora estão com a vida mudada, mas com o tempo a coisa vai se encaixando. Você está entendendo? Então a gente percebe o que? Saulo diz que ele se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, porque ele estava falando agora de Cristo, de Jesus, não é? E quando viram que Saulo mudou a vida, então aquela galera começou a perseguir ali os sacerdotes, né? Começaram a querer perseguir a Saulo, mas deram um jeito aqui. Olha que interessante aqui, ó. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então ali uma equipe ali de discípulos ajudaram a Saulo a sair daquela situação. Quero informar a você que Deus ele providencia as pessoas certas para se conectar a você, para ser bênção na tua vida, para te dar apoio espiritual, para te dar uma palavra amiga, uma palavra de fé. Provavelmente, muita gente que está me ouvindo, talvez tenha tido nós aqui, mesmo que a gente talvez não se conheça, né? Certamente a gente não conhece a maioria dos ouvintes, porque estamos falando aqui, essa programação está indo pela rádio aqui pela manhã, mas ela é enviada também pela plataforma digital no Spotify e outras, como também no nosso canal no YouTube. Então tem essa ministração do rádio, ela é semeada em outras plataformas e várias pessoas que estão nos ouvindo acaba nos tendo como o seu amigo, o pastor do rádio, ou aquele que está sempre trazendo aqui uma palavra de fé, de esperança para você, né? Então talvez você tenha se apegado a esses ensinamentos, essas pérolas de sabedoria que eu tenho denominado, né? E você está sendo edificado com esta palavra. Então essa é a missão que Deus nos deu. Então eu quero encorajar você a entender que você precisa ser um Barnabé, porque o Barnabé foi bênção na vida aqui de Saulo, né? Que depois se tornou o Paulo, né? O Paulo. Então eu quero informar você, por isso a importância de você ter um relacionamento com Jesus, que é a sua comunhão com o Criador, e ter bons amigos da fé, participar da família da fé, de pessoas que Deus vai cercar você com pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, para ter essa comunhão, né? Para você ter essa comunhão com outras pessoas que nós falamos o corpo de Cristo, né? Independente da placa denominacional, se estamos seguindo a Cristo, servimos o mesmo Jesus, o mesmo Deus, né? O Criador dos céus e da terra, Jesus que veio para nos salvar, Jesus que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então estamos aqui juntos, unidos. Eu quero te ajudar sempre aqui, orando por você, instruindo você para você ficar firme
na presença de Jesus, caminhar com Jesus, que você tem que entender que tem hora que você vai ser um Barnabé na vida de muita gente. Você vai ajudar pessoas, você vai encaminhar pessoas para Jesus através do seu testemunho, através de você próprio ensinar pessoas falando de Jesus. Você está entendendo? Aqui diz em Atos 9, o verso 20: e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Então, Saulo agora se tornou um pregador, falando de Jesus. Então, quando ele entra agora nessa missão de falar de Jesus, ele também começou a ser perseguido. Mas Jesus chamou ele para essa nobre missão. Então, eu quero informar você, quem sabe você, por seguir a Cristo, por você ser um cristão, para você realmente se decidir por Jesus, pode ser que você esteja sendo incompreendido. Não digo perseguido, né, como foi aqui o Saulo, né? Mas talvez você está sendo incompreendido. Talvez você tenha muitos colegas, alguns amigos, né? Tem vários níveis de amigos, e eles, agora que você se converteu a Cristo, ao Evangelho de Jesus, então você está mudando cada dia mais para melhor. E geralmente os amigos teus que não entendem essa mudança de vida, eles parece que gostavam de você antes, né? Mas entenda uma coisa: eles não entendem o processo de mudança de vida. Tanto é que Saulo, quando se converteu, como ele era um perseguidor, perseguia ali os discípulos de Jesus, então o pessoal estava com medo, achando que ele ainda não estava convertido, que ele estava ali fingindo, mas não estava fingindo. Jesus realmente transformou. Quero informar para você que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Jesus transforma para valer. E quando a pessoa realmente se conecta com Jesus, ela tem uma vida transformada. Então, hoje eu convido você, se você caminha com Jesus, se você está entendendo esta palavra, permaneça na palavra de Deus, permaneça na fé. Estamos orando nesses 40 dias proféticos para que haja um alinhamento. Quem sabe você está desalinhado com os propósitos de Deus para a sua vida. E essas palavras dessa semana vão te ajudar a se alinhar, a você realmente não ficar aí, como é que se diz, em cima do muro. Decida-se por Jesus. Se você ainda não decidiu, entregue hoje a sua vida para o Senhor Jesus, porque Jesus interviu na vida de Saulo e Ele quer intervir na sua também. E Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você seja um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, uma pessoa de Deus. Então receba essa instrução. O mesmo Deus que agiu e operou maravilhas na vida de Saulo, salvando a vida dele, transformando a vida dele e fazendo dele um grande pregador, depois um missionário, um grande apóstolo que foi o apóstolo Paulo, assim Ele quer fazer comigo e com você a cada dia. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Sabe por quê? Porque aqui agora Ele estava falando ousadamente no nome de Jesus. Ele falava com firmeza, ele falava inspirado. Deus estava com ele e ele estava com Deus. É o que Deus vai fazer na tua família. Jesus vai salvar o teu pai, a tua mãe, teu tio. Jesus quer salvar todo mundo. Então continue firme na fé, orando pela tua família, porque Jesus veio justamente para salvar os perdidos. Querido Deus e Pai, quero te louvar por esta semana. Estamos aqui com alguns episódios das nossas reflexões, das nossas pérolas de sabedoria, tirando aqui, Senhor amado, alguns ensinamentos para a nossa vida cristã do dia a dia, para vencermos os desafios, baseado aqui nessa linda história dessa conversão que o Senhor agiu na vida de Saulo, e ele agora se torna de perseguidor, perseguido por pregar a tua palavra. Senhor, proteja cada um de nós, nos livre de todo o mal, Senhor, e que tenhamos um dia promissor, um dia próspero, um dia realmente frutífero, Senhor, e que todos nós sejamos um instrumento de bênção nas tuas mãos. Usa-nos para a glória do teu nome, tanto a minha vida quanto a vida dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.